Olá e bem-vindos ao meu Vão de Escada. O meu nome é Catarina e hoje é domingo, é dia 14 de fevereiro e eu estou a aproveitar para gravar, para vos mostrar os progressos que eu tenho andado a fazer nos meus projetos de tricô ao longo desta semana. Eu penso que gravei no sábado passado, se não estou enganada, e durante esta semana fiz alguns cast-ons assim um pouco inesperados e acabei acho que 2 projetos. Vou começar se calhar então por aí. Vou começar pelo projeto que fiz o test knit para a Fabi, o gorro sentido, no tamanho mais pequenino, versão criança, que é um gorro todo em canelado 1 por 1, que depois aqui tem um desenho que só se vê melhor quando eu realmente o estico e, e tem uma ponta, tem um topo assim meio pontiagudo. Supostamente deveria fazer assim uma espécie de um, não sei o que chamar, mas assim uma ponta, e este fica muito justinho à cabeça, porque eu, apesar de ter conseguido a amostra na horizontal, penso que eram 41 pontos que eram pedidos, não consegui a amostra na vertical. E para dizer a verdade, quando eu fiz a amostra nem me lembrei desse pormenor e continuei a tricotar, e só quando experimentei o gorro na cabeça do meu filho é que me apercebi que realmente o gorro não estava igual àquilo que era o design, se calhar, porque aqui esta parte não sai. Mas não faz mal, eu gosto do gorro assim também. Entretanto, já disse à Fabi que me faltava aqui que estava desajustado a parte das malhas na vertical. Mas é um gorro muito quentinho. Aqui temos esta parte também em bege e o meu filho gosta de o usar assim, para ficar com o tal topo e para se ficar a ver aqui a parte deste bege também. Ele acha piada a ter 2 cores. E na realidade o gorro também se pode usar todo, se quisermos um gorro se calhar slouchy ou assim, não sei, acho que é assim que se chama. Não sei, por acaso ainda não experimentei, mas agora estava aqui a pensar, porque acaba por não ter direito nem avesso uma vez, e aqui dá para ver que o meu cast-on teve algumas falhas. O cast-on é o tubular cast-on, só que eu penso que quando fiz, eu faço a malha, eu faço a liga, o ponto liga à norueguesa, onde o fio continua atrás do trabalho, acho que é assim, e fez com que ficasse um pouco irregular, acho eu, e pronto. Mas eu acho que não está feio, não fica com aquele acabamento que se calhar se eu tivesse feito com o Pearl como era indicado, à Continental, se calhar não teria ficado assim, mas eu estou muito satisfeita com o gorro e é muito quentinho, só que o meu filho diz que esta lã pica um bocadinho. A lã é 100% alpaca, eu acho que já tinha falado da lã aqui, é da Pickles, que é uma loja em Oslo, e é Pickles Pure Thin Alpaca, e esta cor é a cor musgo. Eu acho que aqui está por números, sim, aqui é a cor M 2222, é 100% alpaca e são cerca de 185 metros por novelo, e eu estive aqui a medir porque sobrou-me ainda isto, o novelo do verde era completamente novo e usei, sobraram-me cerca de 13 gramas, sobrou-me este bocadinho, e do bege também, apesar de estar nublado, eu penso que o novelo estava, eu tinha começado um projeto com este novelo que depois não gostei, e, e então por isso é que ele está nublado, mas aqui sobraram-me 22 gramas. Eu acho que, pronto, outro gorro se calhar não posso fazer, mas posso fazer alguma coisa também com esta combinação, da qual eu gostei muito de ver estas 2 cores juntas, e eu acho que é uma lã bastante macia, mas como recebi queixas de que pica um bocadinho na testa, não sei muito bem
o que é que vou fazer com estes restos, não faço ideia, até porque não é suficiente para fazer um chile. Talvez uma gola assim mesmo muito pequena, ou uma fita para o cabelo, logo se vê. Não disse, mas usei agulhas 2,5 para o gorro. Vou agora então passar para outro projeto que também está concluído. Não está bloqueado, mas consegui guardar aqui as meias antes de serem usadas, porque o Félix gostou muito destas meias. São uma versão também de meias arco-íris, mas em vez de... Agora por acaso não tenho aqui as outras. As outras tinham riscas que eram o dobro destas, porque eu dividi cada secção das cores em 2 para fazer assim este riscado. E depois com os restos fiz aqui só um pequeno detalhe de mais um bocadinho de arco-íris aqui nesta parte do pé. As meias servem, estão boas no pé. Esta lã é uma lã que aqui se usa muito para meias, que é da Viking of Norway, é a Aurora. E dentro do rótulo, eu acho que já disse isto milhões de vezes, mas dentro do rótulo há uma receita de meias, exatamente para este fio, e eu, embora não tenha seguido a receita, o número de pontos e o tamanho, quer dizer, depois o tamanho do pé eu vou experimentando no meu filho para ver como é que lhe vai servir, por isso eu normalmente uso estas indicações que estão aqui para fazer o cast on do número de pontos que é indicado para as idades ou para o tamanho do pé que nós queremos. E usei agulhas 3,5 para tricotar estas meias e pronto, e tive de as esconder aqui para vos mostrar, porque tenho a impressão que mostro sempre meias que já estão super usadas e já vêm cheias de borbotos e pronto, quando as mostro aqui no podcast. Não tenho assim mais nada a dizer destas meias, a não ser que me sobrou ainda bastante fio deste fio arco-íris, por isso acho que também já tinha dito isto da última vez. A ideia é fazer umas meias para mim neste fio, só que, e agora passando para os projetos nas agulhas, só que eu acabei por fazer o cast on de uma outra meia que não tem nada a ver em usar aqui o novelo em arco-íris. Eu pensei que sim, que podia se calhar usar a parte da cor para fazer o detalhe dessa meia, mas depois resolvi fazer aqui uma outra coisa e não sei até que ponto resultou muito bem. Mas as meias que eu estou a falar, eu penso que também já tinha referido aqui em alguns vídeos, ou se calhar no vídeo anterior, que a Filipa Carneiro, juntamente com a Liliana Carvalho, estão a fazer uns lives à sexta-feira que chamaram Knit for a Happier World, e esses lives são muito engraçados porque elas vão falando de diferentes coisas que tenham a ver com o tricô e também de vez em quando têm convidados. O último live que elas fizeram, ou o último direto, era para fazer aquilo que se chama uma cast-on party, ou seja, que iam lançar um projeto para que o pessoal se juntasse e fizesse esse projeto, fizéssemos todas esse projeto ao mesmo tempo, enquanto elas iam falando sobre o projeto e davam dicas de como é que se fazem os pontos específicos para esse tal projeto. Calha de serem umas meias. São umas meias que se chamam caturnos e eu aprendi que caturnos quer dizer meia grossa de lã. E vai-me dar muito jeito para aqui. As temperaturas continuam super baixas. Ontem de noite estavam menos 20, mas tem estado muito sol, por isso nós ontem estivemos na rua e, aliás, durante o dia estão para aí, não sei, menos 5, menos 4, só que depois à noite, nem é bem à noite, quando o sol desaparece, porque há aqui umas montanhas e o sol põe-se atrás dessas montanhas e mal o sol desaparece fica mesmo muito, muito frio. Mas enquanto está sol, as temperaturas até são muito agradáveis para se estar na rua, sobretudo aqui na maneira norueguesa de estar na floresta, que é com fogueiras, e então estamos sempre quentinhos. Mas estava então a dizer que resolvi fazer o cast-on dos tais caturnos, que são as tais meias de cano alto e de lã mais grossa. Acontece que isto deveria ter aqui, isto vocês veem este relevo que vem aqui, devia ter um aspecto um bocadinho diferente. São
se eu traduzir a letra, chama-se Latvian Braid. Eu creio que a Filipa chamava trança báltica, dos países bálticos, ou tranças da Estónia, já não me lembro, mas pronto, são dos países aí dessa região. E é suposto ter assim um ar mais de trança do que aqui a minha. A minha tem uma coisa que para já eu usei o mesmo fio, mas tive a ideia, achava eu que ia dar mais contraste do que na realidade dá. Eu juntei um restinho de mohair que tinha aqui. Isto é um resto de uma lã que eu encomendei à Christine do Woolen Vine. Woolen Vine é um podcast americano, também sobre tricô e costura. E creio que foi para aí há 2 anos. Encomendei este mohair, que creio que se chama... Era qualquer coisa com o nome de sereia. Agora já não me lembro. Mermaid Hair, alguma coisa assim, já não me lembro. E fiz um gorro em que usava este fio juntamente com um fio branco para a minha prima ou sobrinha e ela adorou. E sobrou-me só este bocadinho de nada. E eu achei que era capaz de fazer um pormenor giro na tal trança. Só que, primeiro, eu ao fazer esta trança, creio que eu tentei seguir as instruções que a Filipa deu. Só que lá está, eu faço o pearl à norueguesa. E ao fazer o pearl à norueguesa, o meu fio às vezes fica do lado oposto daquilo que se calhar é suposto. E então o resultado foi este, e também, verdade seja dita, o mohair quase não se nota. Por isso, eu não desgosto do efeito, mas não está com o efeito que deveria ter. Mas estou até satisfeita. A Filipa fez o design da meia e as lãs escolhidas são da Rosários 4, uma lã chamada Zelândia e é a versão mais grossa. Eu não tinha lã assim que eu quisesse usar para meias com essa grossura e por isso resolvi usar outra vez a tal Aurora do Viking of Norway, que tenho este novelo que me sobrou de todas as meias que eu fiz para o Félix e tinha ainda, porque eu tinha comprado 2 novelos, tenho então um outro novelo que eu só o abri agora para fazer o tal contraste com o mohair, por isso isto está agora aqui assim um bocado baralhado, mas eu acho que estes 2 novelos vão chegar e sobrar e espero que sobre um bocadinho mesmo, porque o motivo de eu ter comprado estes 2 novelos foi exatamente para ter cor de contraste, não só para aqui o novelo arco-íris, mas eu tenho também uma outra lã que é às riscas, quero para fazer umas meias para o Ronnie e espero que sobre algum, algum cinzento daqui, senão depois também logo arranjo outra solução. Mas estava então a dizer que este fio não tem a grossura do Zelândia, mas nesse tal live eu depois enchi-me de coragem e com incentivo tanto da Naná como da Marta decidi ligar-me também e dizer olá. E depois a Filipa disse que não havia problema nenhum, que até haviam 2 tamanhos. E então o que eu fiz fiz o cast on do tamanho maior. Estou a usar agulhas número 5 e sim, tenho aqui imensas agulhas porque eu estou a pensar agora, quando acabar de fazer aqui o cano, que são cerca de 31 cm, se não me engano, vou fazer o cast on vou fazer o cast on da segunda meia, mas noutras agulhas. E como eu não me dou muito bem com o Magic Loop, e aqui há tempos, para aí há 5 anos, herdei uma série de agulhas da mãe do Ronnie, e o que é ótimo, porque tenho muitas destas agulhas de 2 pontas em duplicado. Algumas eu tinha, outras a mãe do Ronnie também tinha imensas e pronto, e vieram todas para mim. Por isso, neste caso dá muito jeito, porque posso fazer as 2 meias em simultâneo, evitando assim ter de fazer com uma agulha circular e assim não tenho de fazer o Magic Loop. Como estava a dizer, estou a usar agulhas 5 num fio que à partida é para agulhas 3,5, mas eu acho, porque eu também tricoto muito apertado, por isso acho que a malha não fica... Vou largar aqui as agulhas. Acho que a malha não fica larga, aliás, eu agora estou a esticar e não fica muito larga, acho que até está muito bem.
Acho que também o facto de eu tricotar tão apertado faz com que aqui as tranças também não tenham ficado muito bem. Esta primeira eu tricotei bastante apertado. Na segunda lembrei-me que a Filipa tinha dito que era para deixar alguma folga e deixei mais folga, e a trança acabou por ficar mais grossa, mas também não está com o efeito que devia. Mas eu estou satisfeita, eu acho que não está feio, acho que não fica mal. Aqui o que eu me esqueci de fazer foi deixar aqui um ponto, eu acho que se fazia 2 malhas e depois uma laçada, que era para poder passar um fio para que as meias não caíssem. Mas eu tenho estado a experimentar as meias, até porque, como eu não sabia como é que isto ia resultar em termos de tamanho, quis logo experimentar e parece-me que não vai haver problema de se aguentarem cá em cima. E também, uma vez que eu estou a usar o fio de mohair, eu acho que passando com uma agulha aqui no meio mesmo fazendo uma trança, se calhar com os restos, acho que passando uma agulha pelo meio dos pontos é capaz de fazer o mesmo efeito, é capaz de dar. E sim, como estava a dizer, eu fui experimentando, porque eu fiz o cast on das 56 malhas, mas acabei por afunilar até ao tamanho mais pequeno. Isto porque eu tenho assim umas pernas um bocado fininhas, sobretudo ali na zona dos tornozelos, e se eu tivesse deixado 44 pontos ia-me ficar um bocadinho largo, assim tenho 38 agora aqui no final, por isso fiz mais diminuições do que, e algumas até mais passadas, do que era sugerido na receita, mas fui fazendo à medida que ia calçando para saber se ficava bem ou não, e estou muito ansiosa para acabar estas meias. Temos o mês de fevereiro, acho que eram mais 2 pistas que seriam lançadas nesta sexta-feira da semana que vai entrar e para a outra semana, acho que era assim, que a receita estava dividida em 3 partes. O que é ótimo, porque assim acho que ainda dá para usar estas meias com as minhas botas de inverno. E ainda aqui no tema de eu ter escolhido este mohair, devo dizer que também não foi assim uma escolha muito feliz, não só porque o contraste é o que se vê, é quase nulo, mas porque o mohair tem sempre tendência, os pelinhos vão-se entrelaçando no fio de lã e ao fazer estas tranças nós enrolamos o fio todo para depois o desenrolar. E aconteceu aqui numa parte que às tantas o mohair já estava totalmente colado ao fio que não era suposto e então foi assim foi um pequeno desafio fazer esta primeira, mas depois eu descobri mais ou menos como é que poderia também evitar que o mohair se entrelaçasse tanto e acho que a segunda volta correu bastante melhor. Já disse que estava a fazer com agulhas 5 e pronto, acho que é isto que tenho a dizer da, sobre este projeto que é um tricotar juntos desta tal iniciativa que tem a hashtag Knit for a Happier World da Liliana e da Filipa. Continuando ainda no tema de tricotar juntas ou de knit along, a Cristina Akemi está a organizar um knit along para uma tricotadeira que infelizmente sofre de cancro, e eu acho que me esqueci de dizer isto no último vídeo, porque a importância deste knit along é que ou seja, o dinheiro feito com a venda das receitas e de alguns workshops que estão a ser dados no Brasil, esse dinheiro vai reverter para o tratamento da Cristiane, que infelizmente está numa batalha contra o cancro. E eu esqueci-me completamente de referir isto no outro podcast, que era este foi isto que moveu a Cristina a fazer este knit along, ajudar a Cristiane. E eu gostei muito do shell. O shell é cheio de rendados, é um shell grande e fiquei com muita vontade de fazer, mas ainda não fiz o cast on porque a lã que tenho acho que não é suficiente. Eu não sei, mas se calhar alguns de vocês já veem estes vídeos há algum tempo e um projeto que eu tive aqui, não sei, há de ter sido em 2019, foi uma camisola que era feita com uma lã alpaca. Esta lã eu comprei no Oslo Strick Festival em 2019, se não me engano. Só que eu ainda não pesei, por isso é que eu também não fiz o cast on, porque eu acho que não vou ter lã suficiente.
eu tenho estes 2 novelos e depois tenho aqui uma bolinha. Tenho assim só. Sim, os fios que vieram é porque a camisola que eu supostamente ia fazer tinha uns fios de bordado para dar um relevo e uma estrutura à camisola. Mas a camisola eu nunca a cheguei a acabar. Eu comecei a fazer o corpo e depois reparei que nunca ia servir ao meu filho, que lhe iria ficar mesmo muito apertada. Porque eu normalmente nunca faço amostras, mas já aprendi. Por isso agora comecei ou a fazer amostras ou então a começar o projeto de maneira a que eu possa desmanchar se não for pronto, se não for algo que sirva ou que vá de encontro à amostra. Aqui as meias foi um desses casos. Eu comecei a fazer aqui o canelado e depois experimentei para ver se dava em vez de fazer uma amostra. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que não... Quer dizer, não sei se tenho fio suficiente, porque o chile é mesmo muito, muito grande. E eu não me lembro quantos metros tenho aqui. Mas pelo Ravelry encontro logo aqui a metragem e não há problema quando pesar estes novelos. Mas não sei, porque acho que se calhar podia combinar este novelo com alguns destes fios que tenho aqui de bordados que não estou a usar para mais nada, e acho que era uma boa maneira de aproveitar aqui esta lã, que é muito macia e é super quente, para este projeto. Mas como disse, tenho de primeiro medir e, mais que medir, tenho de pesar para saber a quantidade de metros que tenho e ver se calhar aqui uma outra alternativa caso... ou adicionar uma outra cor, porque eu cinzentos tenho bastantes, mas acho que não tenho assim desta grossura fingering. Mas a ideia é fazer o Shile um dia destes, porque o Shile é mesmo bastante engraçado e eu nunca fiz assim um Shile que tenha tanta renda. Fiz uma vez uma gola, mas a renda também não tem... São rendas bastante diferentes. Por isso, acho que sim, mais cedo ou mais tarde, hei de arranjar um fio para fazer o cast on deste Shile. Outro projeto que tenho nas agulhas, que agora está lá embaixo na sala, mas também não tem levado muito avanço. Tem sido o meu projeto de ver televisão. É a tal manta em que eu estou a fazer, inspirada nestes catos. E no último episódio eu tinha dito que ia fazer umas florzinhas, mas eu queria só referir que não sou eu que tenho estas boas ideias. Eu vi aqui na fotografia que vinha aqui na receita, embora não diga como é que se fazem estas bolinhas e as outras fotografias que aqui estão não tenham estas flores, eu gostei muito da ideia e acho que sim, acho que vou realmente aproveitar esta ideia e fazer umas florzinhas no meu casaco com os restos de uma camisola que fiz exatamente o test knit para esta designer. Esta designer chama-se Aristina Paredes. Eu penso que ela é mais conhecida por assim, Strixtina, é este o Instagram dela. Devo dizer que a minha manta está com bastantes erros, porque eu às vezes engano na contagem do espaço que deixo entre os catos. Já me apercebi que deveria ter os catos assim mais desencontrados, porque ficam colunas muito grandes só de pearl, neste caso, porque é o avesso que vai ficar o direito, se é que me faço entender. E por isso está um pouco irregular, mas eu estou até a gostar do resultado até agora. Eu tenho só de saber lidar um bocadinho melhor com algumas assimetrias que eu parece que engato ali naquele ponto, só porque não tem os mesmos pontos e não tem a mesma grossura e pronto. E às vezes para mim é um bocado difícil achar que as coisas ficaram bem feitas só porque têm essas diferenças e às vezes não quer mesmo dizer nada. Mas ainda tenho outro projeto nas agulhas que eu tinha dito que eu gostava de fazer o Cherry Bloom, o casaco que a Naná está a fazer, mas eu gostava de fazer uma versão mais pequenina.
Só que fazer a versão pequenina implica eu ter de fazer aqui umas contas para saber quantos pontos é que faço no cast-on para que fique uma coisa substancialmente mais pequena. Porque o que eu gostava de fazer é um casaco para uma bebé de 6 meses. Então eu desisti da ideia de fazer isso dessa maneira, ou seja, pegar na receita e fazer contas para ter o tamanho pretendido. E fui aqui às minhas revistas e eu já tinha feito um casaco que é o Fridas Höstjacka. Vou tentar mostrar-vos porque é um casaco muito giro e não é o casaco que eu estou a fazer agora, mas eu estou a usar o tamanho do que é sugerido nessa receita para fazer o tal tamanho de 6 meses. O casaco é este, por acaso as fotografias aqui se calhar não se nota muito bem. Oi. Tinha aqui um esquema que é muito grande de um outro casaco. O casaco é este, eu já o tinha feito para a filha da minha prima, o modelo mais pequenino para recém-nascido, e agora estou a fazer, o casaco tem este padrão, e agora estou a tentar apontar para os 6 meses, uma vez que vai ser um bebê que vai nascer algures em junho, e então quando for a altura do inverno em Portugal terá 6 meses. E eu resolvi começar a fazer o cast-on num fio que é da Sandnes Garn. Eu tinha encomendado aqui há tempos imensa lã porque queria fazer uns gorros para as educadoras do meu filho, e depois, mais tarde, é que me apercebi que a lã não tinha nada a ver, a grossura, com o tipo de gorro que eu queria fazer, que estava mesmo muito desajustado. E então agora estou a dar uso a essas lãs. Então estou a fazer um casaco às riscas, que vai ser, estou a apontar tudo para saber o tamanho e não sei o quê, para depois, quando chegar à parte da yoke, porque este casaco também é tricotado, vai ser diferente, porque o Cherry Bloom é tricotado em redondo e depois tem de se cortar. Mas eu não sei se... Quer dizer, depois... Sim, realmente também posso fazer este em redondo, não há problema nenhum. É só depois cortar. Mas a ideia é fazer aqui uma espécie de amostra em tamanho real, para depois, através da contagem de pontos e não sei o quê, ajustar o desenho do Cherry Bloom aqui na parte do yoke. Isto são uma série de castanhos, que aqui por acaso este parece mais cinzento e este parece mais avermelhado, mas é tudo assim na base dos castanhos. Não há aqui uma posição que mostre de facto as cores mais reais. Talvez aqui. Bem, não sei, mas para já está assim. E porquê é que eu tricotei tanto neste casaco? Este casaco está a ser o meu tricô de trabalho agora. Eu estou a dar formação, um colega meu que irá desempenhar as tarefas que eu desempenho agora, e acontece que eu estou a ficar bastante frustrada, não querendo falar mal dele, mas ao mesmo tempo falando, porque a realidade é que eu estou mesmo a ficar bastante frustrada com o não estar a conseguir transmitir aquilo que eu sei, e está-me a dar... eu acho que já tentei tudo, mas também não interessa agora estar aqui a falar disso, mas na realidade está a ser uma tarefa, esta tarefa de o ensinar está a ser uma tarefa que me deixa bastante irritada, porque sinto que às vezes, não sei, sinto que não há esforço do outro lado, e isso deixa-me assim meio chateada, mas já encontrei a solução, porque
pronto, nós estamos reunidos no Teams e o que acontece é que eu fiz uma espécie de receita, tipo, como as receitas de tricô, passo a passo, o que é que se tem de fazer. E agora, o que acontece muitas vezes é quando ele tem de fazer essas tarefas, ou seja, quando eu teria de fazer essas tarefas, eu ligo-lhe e digo, preciso de fazer isto. E ele lá vai à tal receita e faz as coisas. Só que quer sempre que eu esteja a ver pelo Skype ou pelo Teams. Nós usamos o Teams aqui. E eu, para não perder esse tempo enquanto ele está a fazer as coisas, porque, claro, tenho que estar ligada, mas ao mesmo tempo não consigo fazer outras tarefas porque eu tenho também de estar a prestar atenção. Então estou a fazer tricô. E estou então a fazer o tal protótipo daquilo que espero eu vir a ser a minha base para fazer o tal outro casaco. Já falei da lã, acho que sim, é a Sandnes, Sandnes Merino Wool Superwash. E é 100% lã Superwash e cada novelo tem 50 gramas e são cerca de 105 metros. É uma lã boa de trabalhar, faz este ponto bastante certinho e acho que, pronto, uma vez que é Superwash, espero que depois dê para pôr na máquina sem problema. E assim, é também uma maneira de aproveitar as tais lãs que eu não sabia muito bem o que é que haveria de fazer com elas de outra forma. Estou a usar agulhas número 5 e estas agulhas têm uma particularidade porque são quadradas. Eu penso que são da Knit Pro. Eu comprei-as porque ia fazer uma camisola e fiz uma camisola para o Ronnie, mas não tinha nenhuma agulha cujo cabo tivesse cerca de 1 metro e pronto, e gosto até bastante de trabalhar com esta forma quadrada de agulhas e são madeira e são confortáveis de trabalhar. São se calhar as agulhas assim mais diferentes que eu tenho aqui em casa. A construção do casaco, o que eu me esqueci foi que ali dizia para que a barra de botões é feita à medida que se vai tricotando para a frente e para trás. Só que eu queria que a barra de botões não tivesse aqui as cores das riscas, mas que seguisse na cor que eu achei que seria a cor principal, que é este castanho aqui mais avermelhado. Então eu deixei agora os pontos em espera, tanto deste lado como deste, e depois logo tricoto a barra enquanto vou apanhando aqui os pontos. Uma grande chatice é que há aqui muito fio para depois apanhar. Eu sei que há uma forma mais fácil de fazer isto, em que o fio vai acompanhando as riscas, mas teriam sempre de ser 3 fios e eu estava com medo que ficasse muito grosso. Eu também aumentei aqui uma carreira, exatamente para quando for apanhar os pontos aqui da carcela para juntar ao casaco, ter aqui um bocadinho de folga, e eu acho que depois, uma vez que só estou a dar nós, vou tentar esconder estas linhas numa fita que às vezes que se põe, sobretudo nos trabalhos que são cortados, mas eu acho que aqui vou acabar por fazer essa solução para não ter de arrematar 1000 pontas soltas. Queria só mostrar aqui a combinação, são estes novelos que eu estou a usar. E, por acaso, são mais giros aqui, combinam melhor aqui na câmara do que, se calhar, na realidade. Acho que gosto mais de ver as cores aqui na câmara, porque não são bem estas. Este também parece bastante alaranjado, mas não, na realidade, nem é assim tão alaranjado. E então está-me a dar, este tricô está-me a ajudar a conseguir ter um dia de trabalho mais relaxado e produtivo, de alguma forma, porque espero sair daqui com um casaco para 6 meses, que depois possa usar como protótipo, chamemos assim, do casaco Cherry Bloom. De projetos para vos mostrar é tudo. Queria agora, antes de acabar o vídeo, de falar de um podcast que eu não conhecia. O podcast já tem alguns anos, mas houve assim uma pausa grande entre os primeiros episódios e agora estes últimos que saíram, que é um podcast chamado Meias Maria,
não, Meias Marias, e eu estou agora a começar a ver. Eu normalmente começo sempre a ver do primeiro episódio para a frente, só que fiquei muito curiosa e acabei por ver o último episódio já e gostei bastante. É de uma costureira, crocheteira e tricotadeira, a Mariana, que quer fazer, tem um objetivo agora num espaço largo de tempo de criar o seu próprio guarda-roupa, porque apercebi-me que costura muito e que sabe costurar, e então é o objetivo. E eu achei muita piada à parte do planeamento, e claro que fiquei cheia de vontade de fazer o mesmo, mas eu acho que não consigo ser assim tão, tão estruturada e tão organizada para que me aventure a fazer assim um projeto tão grande. E então o plano agora do meu fim de semana era acabar de ver os outros restantes vídeos, tanto podcast como também, eu acho que tinha alguns pequenos vídeos sobre, não sobre, mas a mostrar um pouco do dia a dia durante a pandemia, e eu também ainda não vi esses vídeos, mas tenho muita curiosidade e quero ir dar uma espreitadela. E acho que é tudo o que eu tenho a dizer por agora. Vou então assistir aos vídeos da Mariana o resto do domingo. Já me estava quase a esquecer. Eu durante esta semana, penso que foi logo na segunda-feira, estive a gravar como é que eu lavava uma peça na neve. O vídeo que eu fiz é super simples, até porque eu lavei uma gola e não a deixei na neve como supostamente como se deve fazer, deixar algumas horas na neve. Mas foi giro porque ontem eu estava a ver aqui o site das notícias norueguesas e eles tinham exatamente um vídeo sobre isso, porque nas últimas 2 semanas tem estado imenso frio, mas tem estado muito sol. E então tem-se visto imensas pessoas a pôr as suas roupas, não só as roupas de lã tricotadas, mas também, por exemplo, os trajes típicos daqui. E vou deixar aqui o link, embora esteja em norueguês, dá para ver as imagens do pessoal a pôr as roupas na neve. E, e pronto, eu vou tentar pôr esse vídeo que também fiz agora, ou aqui no final do vídeo, ou ao início, não sei ainda, porque continuo com alguns problemas em editar. E eu acho que é porque este programa que eu uso agora já é muito velho. Aliás, já nem existe. Se nós quisermos fazer o download, é uma coisa que já não existe. E eu, por preguiça, eu tenho outro, mas que tem muito mais opções e eu acho que, apesar de tudo, não é tão intuitivo. Há de ser quando eu decidir a usá-lo mais regularmente. Mas para já, como este ainda tem funcionado, eu tenho usado este porque é realmente super simples. Mas pronto, não dá para fazer uma série de coisas, como pôr fotografias ou assim outras coisas. Mas pelo facto de se calhar já está assim meio desatualizado, às vezes tem estado a dar problemas. E eu tenho sentido muito isso quando estou a tentar editar o vídeo do meu casaco, que os botões ainda não chegaram, por isso eu ainda não acabei os vídeos. Aliás, quer dizer, já acabei porque eu tive de os dividir, então tenho para aí 3 partes ou 4, não me lembro. E se tiver 3 partes, 2 estão acabadas e uma falta então concluir para pôr a parte dos botões. Se tiver 4 partes, tenho 3 acabadas e uma quarta parte que me falta pôr então o tal vídeo a mostrar como é que eu me vou desenrascar com os botões, porque eu escolhi umas molas, por isso vamos lá ver como é que fica no conjunto. Sim, mas isto tudo para dizer então que espero que dê. Também tirei algumas imagens da semana que passou assim na neve e tentei também filmar como é que nós fazemos os nossos blocos de gelo coloridos, porque eu vou-me repetir outra vez, mas tem mesmo estado muito frio e de manhã normalmente temos algum pacote de leite que está vazio e utilizamos os pacotes de leite para fazer. Pomos água e depois pomos um bocado de corante alimentar e pomos na rua. E quando o Félix chega da escola já está congelado.
E pronto, ele fica a brincar com aquilo. E isso tinha despertado alguma curiosidade quando eu pus umas fotografias no Instagram destes cubos de gelo com alguma cor. E eu tentei também filmar, mas eu não consegui fazer o download ainda. Mas pronto, também estou interessada. Se estiver no final do vídeo é porque consegui, se não estiver, eu logo depois tento pôr numa outra ocasião. E já chega de conversa. Obrigada por estarem aí desse lado a assistir e até para a semana. Boa semana. Tchau, tchau. Olá e bem-vindos ao meu vão de escada. Estou na rua porque vou tentar mostrar como é que lavo uma peça de lã aqui na neve. Eu escolhi o terraço porque o terraço nós não temos vindo para aqui, por isso a neve não está tão compacta e espero que dê para fazer aquilo que eu estou a pensar fazer. E também escolhi esta gola porque esta gola está com um cheiro de fogueira, porque eu tenho usado esta gola quando vamos para as nossas caminhadas na floresta e quando normalmente acendemos uma fogueira, a lã ganha muito o cheiro da fogueira. E quero testar se realmente o cheiro desaparece com este método. E pronto, vou então tentar mostrar-vos. Espero que dê para ver, esta neve está super solta. Por isso, o que nós costumamos fazer é pôr a nossa peça de lã assim a apanhar estes cristais de neve. Podemos ir atirando assim um bocadinho de neve e também esfregando gentilmente, que é para não, uma vez que é lã, para não ficar feltrado. Quem deixa as peças na neve durante algum tempo, exatamente para ter aquela... Tenho de pôr as luvas, estou a ficar com as mãos lava. Não está muito frio, mas como estive a tocar na neve, claro que depois as mãos ficam muito, muito frias. Mas estava a dizer que há quem deixa as peças ficarem algum tempo na neve. Eu já vou levar a minha para dentro de casa, até porque são 8 horas, o sol está a nascer e hoje é segunda-feira, é dia de trabalho e pronto, eu tenho de ir trabalhar. O que eu costumo fazer é sacudir a peça. Ela fica ainda com alguma neve. Tento sacudir o melhor que der para sacudir. E depois penduro-a, mas tenham atenção onde é que a penduro, porque uma vez que vem com alguns cristais, a peça há de ficar úmida ou até mesmo em algumas partes molhadas. E pronto, convém pôr a secar num sítio que tolere alguma água, ou pelo menos ficar úmido. E mais tarde logo vejo como é que está aqui a situação do cheiro a fogueira, ou a lenha, nesta minha gola. Até logo! Vim agora ver a gola. Eu deixei-a simplesmente a secar aqui na mesa da cozinha, porque não estava muito molhada. E agora o teste do cheiro. Realmente não cheira, já não cheira a fogueira ou a lareira. Eu nem a deixei muito tempo a arejar lá fora, porque nós normalmente também, sobretudo a roupa de exterior, os casacos e algumas camisolas, quando usamos quando vamos à floresta, porque fica mesmo um cheiro muito intenso de lareira ou de fogueira, nós costumamos deixar na rua para arejar e o cheiro desaparece. Mas agora realmente não cheira a nada, cheira apenas a lã, o que é ótimo. E pronto, acho que tem a ver por a peça ter estado na rua e agora porque ficou aqui também a arejar. Mas é uma maneira engraçada de limparmos as nossas peças e neste caso sobretudo porque estando temperaturas tão baixas, realmente em relação a pequenos bichinhos que possam morar aqui nos nossos tricôs, eles ficam congelados. E fica aqui a minha experiência a usar a neve como uma forma de lavar as peças de tricô. De vermelho, 2.
Não sai? Chega. É uma finha. Ok, então tens de pôr um bocadinho mais de amarelo, senão não fica cor de laranja. Queres que eu abra? Põe também um bocadinho, podes pôr um bocadinho generoso de amarelo. Tá? Igen. Nem igen. Pois é. Uhul. De lenne 3 av gula. Podes mexer. Obrigada. Uau, eu vou esconder para pegar o pano. Estás a pôr quantidades iguais? Vamos mexer? Onde é que está o pauzinho? Tá, vá, mexe lá.